O vídeo de hoje, muito provavelmente, vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu já gravei aqui pro canal, mas é um tema que eu queria gravar há muito, mas muito tempo mesmo. Várias pessoas já haviam me pedido para falar sobre esse tema, mas é aquilo, eu particularmente gosto muito de pesquisar e de juntar várias informações diferentes antes de simplesmente sair falando, sabe? O que tá no meu coração, digamos assim. Então nesse vídeo eu vou falar sobre, claro, obviamente, as minhas experiências, mas eu também quero abordar outras coisas. Além da perspectiva de outras pessoas, eu quero abordar um pouco da história da subcultura gótica e da sexualidade em torno dela. E eu quero abordar sobre um problema. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu comentei sobre o pânico moral em torno da literatura. E ainda pensando nesse tema, eu vou abordar um pouco sobre como isso afetou também os góticos. Então o vídeo de hoje ele vai ser aquele tipo de vídeo bem complicado e que vai mexer com algumas pessoas. Mas como sempre, eu vou tentar abordar isso da forma mais tranquila e respeitosa possível, até porque é um tema sensível e que eu sei que vai afetar algumas pessoas. Mas enfim, oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre subcultura gótica, sexualidade, sexualização e o terrível puritanismo. Falar sobre esse tema não é tarefa fácil e exigiu que eu pensasse muito e me organizasse muito bem para isso. Então, primeiramente, vamos falar sobre o grande problema da sexualização e depois eu vou conversar com vocês sobre um outro problema, que é o puritanismo, e também vou abordar um pouco da história da subcultura gótica para que vocês entendam que não faz sentido esse puritanismo dentro da subcultura. Mas enfim, vamos começar falando sobre a sexualização das pessoas góticas. Esse tipo de sexualização acontece principalmente com pessoas que se apresentam de forma mais feminina. Mesmo que você não seja necessariamente uma mulher, mas às vezes você se monte ou se vista de uma forma mais feminina, esse tipo de assédio é bem mais comum. Não quer dizer que não aconteça com homens ou pessoas que se apresentam de forma mais masculina, mas eu noto que é mais comum para esse lado. Obviamente, independente de quem você seja, se você já passou por qualquer experiência assim, a sua experiência é totalmente válida, tá? Quero deixar isso claro pra vocês. Mas enfim, prosseguindo com o tema, muitas pessoas têm a impressão de que esse problema é coisa de internet. Mas, obviamente e infelizmente, não é um problema de internet. Na verdade, ele é até muito mais assustador fora da internet. Eu já passei por muitas situações extremamente constrangedoras, tá? Já passei por situações assim na rua, em ônibus, então, não tem muito como fugir disso. Infelizmente, independente de você ter um visual alternativo ou não, ser gótico ou não, ou até mesmo um visual modesto ou não, não vai impedir você de sofrer assédio ou passar por qualquer situação assim constrangedora. Inclusive, quando eu passei por uma situação assim, eu estava com um visual que muitas pessoas chamariam de bem modesto. Eu estava com uma saia bem longa quando isso aconteceu, então, tipo, não tem realmente como ditar um visual que vai te impedir disso, porque é a realidade do mundo, uma realidade bem triste, mas é a realidade. Quando esse tipo de situação acontece na vida real, ainda tem a chance de alguém notar e te defender, ou de você até mesmo filmar e denunciar e você ser levado um pouco. Porque, vamos ser sinceros, muita gente não leva a sério esse tipo de situação, mas ainda tem uma chance de você ser levado um pouco mais a sério. Apesar de que, se você tiver um visual que seja um pouco estranho para algumas pessoas, muita gente não vai te levar a sério por causa disso. Vão falar que você estava querendo, que você estava pedindo. Enfim, é uma situação muito complicada e triste e assustadora, sinceramente. Eu lembro que aconteceu uma situação terrível comigo num ônibus que eu nem sei se eu posso falar aqui no YouTube.
Inclusive foi num dia que eu tava com uma roupa assim, tá? Eu não me considero uma pessoa modesta, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa e também não sei se eu me considero uma pessoa modesta. Eu acho que às vezes eu até uso roupas mais modestas, mas não me vejo tanto assim, tá? Mas enfim, nesse dia eu tava com uma roupa que tava cobrindo praticamente tudo, né? Uma saia comprida, tava lá no ônibus, tranquilinha com meu fone num canto, esperando a minha viagem terminar, né? E aí tinha num banco perto de mim um idoso, tá? E a gente tem aquela tendência, né, de sempre respeitar os idosos e tal, mas infelizmente às vezes eles aprontam, né? Infelizmente, não é só porque é um idoso que é bonzinho. E quando eu olhei pra cara desse velho, eu vou chamar de velho porque ele era terrível, eu não vou poupar palavras com isso, tá? Então, esse velho, nojento, desprezível, estava lá me encarando e simulando com as mãos uma coisa que eu não posso falar aqui no YouTube. Deixa eu pensar numa palavra que eu possa falar aqui, que talvez não seja tão pesado pro YouTube. Vou falar que ele tava se amando. Vocês vão entender. E eu fiquei, sabe, tipo, incrédula com a cena. Incrédula. Eu lembro que no dia eu até cheguei a mandar mensagem pra minha mãe na rua, coisa que eu nem tenho costume, sabe? Eu não gosto de ficar mandando mensagem quando tô na rua, mexendo muito no celular. E eu fiquei tipo, fala sério, num ônibus que tinha várias pessoas. Mas enfim, esse tipo de situação infelizmente é muito comum e não depende só do seu visual, tá? Mas, obviamente, o visual alternativo, seja gótico ou não, se você tem tatuagens, piercings, coisas assim, algumas pessoas têm a tendência de ver isso como um convite ou como se você fosse uma pessoa muito, assim, aberta, sabe? Muito disponível. Eu não sei por que as pessoas colocaram isso na cabeça delas, mas tem gente que tem essa impressão. Eu acho que as pessoas têm esse tipo de visão porque elas pensam que só porque uma pessoa, sei lá, é corajosa o suficiente para se modificar, né, e tal, é uma pessoa que aceita tudo. Mas, gente, a modificação corporal não tem nada a ver com a sexualidade em si, né? Obviamente você pode fazer algumas modificações que vão para esse lado, mas só o fato de você fazer modificações corporais não quer dizer nada. Você pode ser uma pessoa assexual e ter um monte de tatuagem, um monte de piercing, ser uma pessoa que não se interessa por ninguém, por nada desse tipo. Então, assim, não tem nada a ver. É realmente um estereótipo, uma ideia que as pessoas têm na cabeça, principalmente com mulheres. Essa ideia de que as alternativas, elas são mais soltinhas ou que aceitam mais coisas, enfim. E isso dá para essas pessoas uma liberdade de ir lá e assediar alguém por causa disso, tá? Eu acho que esse pensamento é o que mais causa, sabe, isso. Então, infelizmente, é muito difícil para uma pessoa que tenha ou modificações corporais ou um visual alternativo, seja gótico ou não, fugir de passar por situações assim. Infelizmente, provavelmente você vai passar por alguma situação assim, então se prepare psicologicamente e tenha alguma forma de se defender disso também, tá? Saiba como se defender disso e tente não aceitar, tente se impor, tá? Eu sei que é assustador e que a gente trava quando essas coisas acontecem, mas tente não aceitar tudo. Se você passar por isso, eu sei que eu, no dia, não reagi, não fiz nada. Fiquei travada ali. Mas eu queria poder voltar no tempo e dar um berro com aquele ser desprezível. Mas enfim, saindo um pouco de situações na vida real, eu quero abordar a internet e alguns perigos específicos que acontecem muito por aqui. Uma das coisas que mais me assusta com a sexualização de pessoas góticas na internet é que esse tipo de coisa geralmente envolve muito menores de idade. Se vocês forem olhar essas páginas que geralmente postam fotos ali suspeitas de mulheres góticas com frases duvidosas, vocês vão notar que muitas ali ou parecem menores de idade ou realmente são. E essas páginas não costumam pedir permissão para postar fotos de mulheres assim. Às vezes, tiram fotos de mulheres assim na rua,
às vezes vão no perfil de mulheres específicas, tiram print e repostam essas fotos. Muitas das vezes mudando totalmente o contexto daquela foto e adicionando algum contexto sexual, ou até mesmo editando a foto para poder sexualizar mais ainda a pessoa da foto. Então, assim, é uma questão criminosa mesmo e problemática. Eu já vi muitas coisas assim, muitas pessoas usando fotos de garotas que claramente têm menos de 18 anos, e eu fico apavorada com isso, porque eu não consigo imaginar passar por isso quando eu era menor de idade. Eu ia ficar em pânico de saber que alguém estava usando a minha imagem dessa forma e que esse tipo de imagem viraliza e que as pessoas atribuem várias coisas terríveis que às vezes não são verdade. E mesmo que fossem, você não tem direito nenhum de fazer isso com a imagem de alguém. A verdade é que a internet está lotada de pessoas estranhas e de comunidades que têm realmente um ódio muito profundo por mulheres. E mulheres alternativas, em geral, sejam góticas ou não, elas já são o tipo de mulher que sofre um ódio muito específico. Tem caras que têm uma visão completamente distorcida da mulher alternativa. Eles enxergam a gente como literalmente objetos sexuais. Inclusive, não é difícil de achar inúmeras páginas que romantizam problemas psicológicos em mulheres assim. Principalmente aquela ideia de eu posso mudar ela, sabe? Como se toda mulher alternativa fosse uma casca vazia, fragilizada, prontinha para um cara assim ir lá e modificar de alguma forma. Então, assim, é assustador. E esse tipo de conteúdo atinge bastante menores de idade, que é o que mais me assusta. Então vocês, moças ou até mesmo rapazes também, que pode acontecer, né? Mas principalmente as moças, que são as maiores vítimas de situações assim, tomem muito cuidado com o que vocês postam na internet. Muito cuidado mesmo. Se você é menor de idade, eu sei que a gente tem aquela vontade de expressar as coisas na internet, a gente faz uma maquiagem, quer postar, mas tenha muito cuidado, tá? Evite de revelar muito o seu corpo. Eu sei que é terrível ter que ficar falando esse tipo de coisa, mas o risco que vocês correm na internet é muito grande, tá? E, cara, olha que coisa bizarra que eu já vi na internet. Muito cuidado, vai parecer cômico falar isso, mas muito cuidado com vídeos ou imagens em que apareçam os pés de vocês. Eu sei que vai parecer cômico para algumas pessoas, mas existem alguns fetichistas bizarros e que tem mania de ficar tirando prints de vídeos assim e literalmente compilar. Criam perfis para compilar imagens assim, tá? Então é muito nojento parar pra pensar nisso, porque são imagens sem o consentimento da pessoa e, assim, mesmo que seu pé apareça, não quer dizer que você fez isso num contexto, sabe? Na maior parte das vezes só apareceu num vídeo, numa foto, você nem pensa sobre isso, mas tem uma pessoa nojenta que literalmente vai pegar isso e usar na internet, assim, é terrível, gente, o mundo é terrível, sério, terrível. Toda vez que alguém comenta sobre a sexualização de mulheres góticas, sempre vão surgir aquelas pessoas dizendo: ai, mas elas são muito sensuais e não querem ser sexualizadas? Gente, eu acho que isso é óbvio, mas eu vou falar mesmo assim. Existe uma grande diferença entre você achar alguém atraente e você assediar aquela pessoa ou tratar ela como um objeto. Pessoas alternativas em geral têm a tendência a serem atraentes. São pessoas que geralmente se importam com moda, são pessoas que têm cabelos descolados, maquiagens bonitas, tatuagens lindas. Então sim, são pessoas que chamam a atenção e que podem ser muito atraentes às pessoas alternativas. Eu sei perfeitamente disso. As mulheres góticas, em sua maioria, realmente possuem um encanto, um charme especial. E não tem nada de errado em você achar mulheres góticas atraentes, bonitas, charmosas, tá? Não tem nada de errado nisso, o problema não é esse. O problema é quando essa atração deixa de ser apenas uma atração e passa a ser uma objetificação. Você passa a tratar esse tipo de mulher como se ela não fosse um ser humano.
É daí que vem as romantizações de problemas psicológicos. É daí que muitos caras vão começar a salvar imagens de mulheres assim, editar e postar em várias páginas bem desprezíveis, na minha visão. Então, assim, gente, é algo que deveria ser óbvio. E por que não é óbvio para um bando de gente adulta já? Uma pessoa expressando a própria sexualidade dela, seja ela se vestindo de forma sensual, seja ela falando alguma coisa na internet ou não lhe dá o direito de tomar isso para si. Se ela postou uma foto na internet, isso não significa que foi para você. Que você tem direito sobre isso, tá? Eu acho que isso é óbvio. E é muito difícil ter que ficar constantemente falando o óbvio. Cansa. Mas fazer o quê? Então, é isso. O problema não é você olhar para uma mulher gótica e pensar: que mulher linda. Poxa, eu queria ter uma namorada bonitona assim. O problema não é esse. O problema é quando você deixa de enxergar essas mulheres como seres humanos. E é isso. Eu acho que essa é a minha conclusão sobre toda essa questão da sexualização. Eu acho que é muito importante que a gente vigie esse tipo de comportamento na internet e alerte principalmente menores de idade. Às vezes são menores de idade que nem tem, assim, aquela noção de subcultura gótica, mas tem visual um pouco mais dark, e essas imagens podem ser usadas de formas inadequadas na internet. E agora com a inteligência artificial fica ainda pior, porque eles podem pegar essas imagens, tacar numa inteligência artificial, modificar e falar que é algo original. Então, internet é algo complicado. E quando a gente decide se expor aqui, a gente corre muitos riscos, infelizmente. E é muito difícil conseguir ajuda quando esse tipo de coisa acontece. Já aconteceu esse tipo de coisa comigo e eu não tive forma alguma de lidar com isso, além de ignorar. Já recebi comentários terríveis aqui, extremamente sexuais. E em vídeos que não tinha nada, absolutamente nada assim. E mesmo se tivesse, ninguém tem o direito de chegar nos comentários de alguém e comentar um monte de atrocidades, sabe? É terrível. Você falaria isso pra alguém na vida real? Se você fizesse isso, você seria preso, né? Mas na internet, não. É um lugar que ainda é bem sem leis, né? Mas enfim, gente, é uma questão complicada, sensível e que não é fácil de lidar. E que a gente precisa realmente refletir muito sobre isso e conversar, principalmente com as pessoas mais jovens que às vezes não têm essa noção, sabe? Veem muito por aí na internet e reproduzem, e enfim, né? É isso sobre essa questão. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm suas próprias experiências e opiniões sobre o tema. E se vocês quiserem deixar nos comentários, sintam-se livres para isso. E saibam que se tiver qualquer comentário ofensivo contra você, essa pessoa vai ser denunciada e banida do canal. Então, fiquem tranquilos, porque aqui vai ser um lugar seguro para isso. E agora vamos falar um pouco sobre outra questão, que é o puritanismo. E agora vem a parte mais polêmica do vídeo, que é a questão do puritanismo, algo que tem nos afetado bastante. Eu comentei com vocês uns dias atrás sobre o pânico moral em torno da literatura, e agora eu vou comentar um pouco de algo que também cai um pouco no pânico moral, só que na subcultura gótica. Então, a gente passou por um período na internet em que houve uma onda muito forte de sexualização de mulheres góticas. Por isso que esse tema vem sendo tão comentado, não só aqui na comunidade, mas às vezes até mesmo por pessoas que nem sequer fazem parte da subcultura. A gente viu muito isso principalmente no início do TikTok, naquela época ainda da quarentena, que muitas pessoas começaram a ter muitos visuais diferentões, só em casa, aí começavam a pintar o cabelo e tal. Então, essa coisa do visual alternativo ficou muito em alta. E por conta disso, a sexualização também subiu junto, aumentou bastante na internet. Agora eu sinto que até que tranquilizou um pouco, sabe? Mas teve uma época que realmente era um negócio assim terrível, assustador mesmo, tá? Agora até que tá um pouco mais tranquilo. Mas enfim, essa onda toda mexeu com muitas pessoas, não tinha como não mexer. Só que as pessoas, ao invés de direcionar as críticas para as pessoas que estão assediando, cometendo crimes
usando imagens sem consentimento de outras pessoas. Elas começaram a direcionar, quase que culpar algumas pessoas, principalmente mulheres, dessa coisa toda. Começou-se uma onda de puritanismo muito grande na internet, do tipo, se uma gótica posta uma foto com um decote e ela é peituda, já vai vir um monte de gente falar: você está sexualizando a subcultura gótica. Gente, pelo amor de Deus. Você, sendo gótico ou não, é um indivíduo. E todo indivíduo tem a sua própria expressão visual. Tem pessoas que gostam de ter estilos mais sensuais. Isso é algo pessoal seu. Tem algumas mulheres góticas que se inspiram em musas como a Elvira. Gostam desse tipo de visual, gostam dessa coisa toda. E você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com a decisão dela. E se alguém trata ela como um objeto, isso diz mais sobre a pessoa que trata ela como um objeto do que sobre ela. Inclusive, eu acho que a Elvira em si é uma personagem que é muito interessante pra gente refletir sobre isso. A Elvira é uma personagem altamente sensual. Ela é um ícone, assim. Mas a Elvira, ela tem a personalidade dela. Ela é engraçada, carismática, tem seus momentos emocionais. É uma personagem que tem profundidade, porque é um ser humano ali. Bom, no filme ela tem alguns poderes, mas enfim, não é só uma questão dela ser apenas isso. Até porque se ela fosse apenas isso, eu tenho certeza que ela não seria uma personagem tão popular, porque ela é uma personagem bastante amada pelas pessoas. Eu acho muito cômico quando eu vejo pessoas pregando moralidade e modéstia para pessoas góticas, quando a subcultura em si não foi formada nem um pouco com modéstia. Vocês sabem como é que era no começo, os primeiros clubes de música gótica? Vocês sabem como é que era o ambiente? Eu vou mostrar pra vocês porque tem fotos. Um dos lugares mais icônicos para a história dos góticos é o lugar chamado Batcave, que foi um dos lugares que foi palco de muitos ícones da música gótica. E esse lugar era repleto de elementos fetichistas e o ambiente todo era muito convidativo para esse tipo de coisa. Não era incomum ver góticos usando roupas e acessórios relacionados a BDSM, mas da mesma forma que existiam esses tipos de góticos, também existiam góticos que eram mais românticos e modestos. Isso porque a subcultura, mesmo tendo um caráter bastante subversivo, é uma subcultura bastante diversa. O gótico é uma subcultura internacional que vai ter várias inspirações culturais diferentes. E o gótico é um indivíduo. Alguns góticos são religiosos, tem góticos que são islâmicos, tem góticos que são ateus, tem góticos que são cristãos, tem góticos que vão adorar expressar a própria sexualidade e outros não. Então não tem como ditar uma coisa, sabe? Não tem como exigir que você se vista de certa forma. Não existe isso. Se você for numa casa noturna gótica, num clube gótico, num evento gótico, você vai ver pessoas com visuais ultra românticos, saias longas, sabe? Blazers. Você vai ver um monte de coisa. Mas você também pode ver um camarada usando um monte de acessório de BDSM. E outra, mesmo as pessoas que gostam da estética de BDSM, nem sempre são pessoas que têm interesses sexuais. Eu sei que pode parecer loucura para algumas pessoas, mas tem gente que curte estética. Tem gente que não tem vontade nenhuma de se relacionar com ninguém, mas gosta da estética fetichista, porque é uma estética, sabe? É bonito até. E a música gótica também vai expressar esse tipo de coisa. A própria Siouxsie, que é um dos maiores ícones da subcultura gótica, tem músicas com temas sexuais. E ela não era nem um pouco modesta, tá? Então, assim, não exija isso. Se você é uma pessoa que gosta de se vestir de forma modesta, se você é religioso, se isso é importante pra você, que bom, e que você seja muito respeitado nisso, tá? Eu não acho correto desrespeitar ninguém nesse sentido. Cada um se veste como quiser. E se uma pessoa quer se vestir de uma forma mais modesta, cobrir o corpo todo, isso é algo que é seu, um direito seu, e ninguém deve te desrespeitar por isso. A partir do momento que você faz parte de uma subcultura que tem um caráter subversivo, você precisa entender que vão existir pessoas que não estão nem aí para moralidade,
E você tem que respeitar isso, não tem o que fazer. Ou você simplesmente pula fora, porque você não é obrigado a estar ali, você escolheu estar. Então, eu vejo algumas pessoas que estão confundindo muitas coisas e moralizando tudo. E aí vem de novo aquela frase ridícula do eu me sinto uma senhora conservadora de 80 anos. Gente, parem de ser chatos e insuportáveis. Deixa a pessoa vestir o que ela quiser. Você não tem nada com isso. Eu, particularmente, acho tosco pessoas que vendem conteúdo adulto na internet ficar usando termos, coisas assim da subcultura. Eu acho tosco, eu acho que isso daí ajuda a comercializar mais ainda alguns aspectos da subcultura, mas, sinceramente, eu não me meto, tá? Acho tosco, mas faz o que você quiser, tá? Arque com as consequências, faça o que você quiser. Eu não me envolvo, tá? Particularmente, sou o tipo de pessoa que tenta não dar pitaco em nada, sabe, dos outros, assim. Eu vou ser honesta com vocês, que eu já tive momentos da minha vida em que eu era mais moralista, assim. Isso acontece, todo mundo passa por isso. Todo mundo já passou por um dia em que estava mais puritano, tá? Então, sim, durante um período eu confesso que eu até me irritava um pouco às vezes com alguns comportamentos das pessoas na internet, mas agora eu simplesmente não dou a mínima. Porque mesmo que você seja a pessoa mais modesta do mundo, você pode ser uma freira, você pode andar de burca, não tem como você fugir de situações ruins. Então, infelizmente, não tem o que fazer, mas eu não vou me meter na expressão sexual de outras pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. E bem, eu acho que é isso. Já falei bastante e não sei se tenho mais nada pra falar. Talvez eu tenha e tenha me esquecido. Mas tudo bem, eu acho que eu falei o suficiente para esse vídeo e talvez um dia a gente revisite o tema, quem sabe, né? Pode ser que aconteça. Mas enfim, gente, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o tema, porque é um tema bastante sensível. E saibam que eu vou estar vigiando os comentários, eu e o robô do YouTube. Então saiba que não iremos permitir que ninguém te desrespeite nos comentários, tá? É isso, eu espero que a cena de vocês esteja sendo maravilhosa, tá? A minha tá sendo um pouco melhor, porque eu já tô bem melhor do meu dente. A minha cara, ó, já tá desinchando. E eu tô muito feliz com isso. E eu olhei pra minha unha agora e eu pensei numa coisa que eu acho que faz um pouco de sentido com o tema. Algumas pessoas têm a tendência de moralizar muitas coisas, né? E se você olhar pra mim, eu com essa maquiagem e com as unhas vermelhas, para algumas pessoas eu também seria a pessoa mais julgada do mundo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa coisa do puritanismo e de, sabe, ficar vigiando muito o visual dos outros, porque começa com uma coisa simples e pode escalar para algo pior. Até onde vai, né, essa moralidade, esse puritanismo visual. A gente precisa pensar mais sobre isso. E, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo e vejo vocês em breve e até mais!